E aí, tudo bem, Mari? Como é que você tá? Tudo bom? Tudo bem? Boa noite para todos que estão entrando. Quero agradecer aí a presença de todo mundo. Eu acredito que essa live ela vai ser uma live com bastante conteúdo interessante. Fazendo um pouco de introdução para vocês que estão chegando agora. Esse convite foi feito para o André Nigro. A gente se conhece há pelo menos uns 8 anos. E foi muito interessante porque a gente conheceu ele como meu candidato para o processo. Ou seja, eu sou headhunter há uns 16 anos, mais ou menos, mas conheci numa condição em que ele foi meu candidato, quase fechamos a posição com ele, e aí ele acabou declinando o processo, mas ele virou meu cliente. Nesse que ele virou meu cliente, ele virou um grande parceiro, um grande amigo, uma pessoa que eu admiro muitíssimo, que tem um arrojo, uma atitude muito forte e tem uma luta muito grande aí para conquistar e chegar ao que ele chegou. Então, a ideia de fazer essa live hoje é de trazer para vocês uma utilidade pública, que é falar sobre um problema que a gente está enfrentando muito grande no mundo, que é essa pandemia, que isso afetou em todas as frentes, vários tipos de empresa, no modus operandi de como fazer as coisas acontecerem. Algumas empresas maiores tiveram uma dificuldade maior de transformar tudo isso em online, né? Então, o uso da tecnologia, a necessidade de você ter uma equipe engajada, arrojada, isso foi sempre um motivo de muita preocupação num tempo normal, numa época normal, e eu acredito que isso duplicou, triplicou no momento em que a gente vive de pandemia e de dificuldade de fazer uma gestão produtiva. Então, a intenção de convidar o André Nigro é justamente para ele contar para a gente aí as principais questões aí que ele tem enfrentado ao longo desse período. Então, eu queria que você contasse para a gente, Nigro, um pouco, principalmente, qual foi o impacto para o seu time num contexto de mudar totalmente o cenário do que era antigamente, antes de pandemia. Queria que você contasse um pouco para a gente o impacto que foi isso para o time, principalmente. Primeiro eu te agradecer aí pelo convite, a oportunidade de estar aqui falando de um tema que eu vivo diariamente. Falar sobre produtividade. Produtividade é um lema, né? Principalmente para quem está na área de negócio, para quem precisa ter uma entrega de resultado. Mas antes disso, né, acho que falar um pouco de você. Assim, eu queria, assim, a gente tem uma relação super bacana. Eu tenho muito orgulho da relação que a gente criou ao longo desses anos de respeito, de tudo, né? Apesar da gente não ter, naquele momento lá, ter concretizado a posição, a gente teve aí tem uma história aí super bacana de admiração mútua, né? Então eu também tenho um super respeito pelo que você é, pelo que você construiu, pela tua integridade, pela tua força de ser empreendedor e nunca desistir. Acho que por isso que a gente se dá tão bem. Bom, Sim. o que a gente fez, né? Acho que eu queria separar em 3 grandes pilares, né? Acho que o primeiro pilar são pessoas, e que eu acho que dentro desse contexto aqui é o que é muito importante. Acho que você ter um bom time, você ter confiança nas pessoas, né? Eu escutei durante todo esse período aquela coisa da cobrança, daquela coisa da desconfiança. Eu acho que isso é uma furada. Você tem que confiar no teu time, você tem que entender que as pessoas que estão ali, elas estão no mesmo barco que você e vão fazer acontecer. Eu acho que esse é o primeiro passo, foi confiar de fato, confiar de forma genuína no time, e o time ter essa reciprocidade. Então a gente deu, realmente, a gente se abraçou ali e falou, vamos junto nesse processo. Outro ponto importante foi criar, de fato, métricas e controles para atuar de forma remota, que são diferentes, ou seja, é muito mais complexo. Você não tem a visita no cliente. Então, a gente trouxe para a mesa situações de controle, que são a quantidade de pipeline ano contra ano, métricas que a gente conseguia fazer. Agora, o terceiro pilar, e tão importante quanto todos, motivação. Motivação foi e é para a gente administrar uma força de venda de quase 400 vendedores de forma remota, a chave do sucesso. Porque parte do time, principalmente o time que atende poucas contas ou atende uma conta, a relação é muito franca. Mas a gente teve vendedores que têm 50 contas hoje, e que muitos não têm nem telefone corporativo, o nosso cliente. Então, ele teve dificuldade de encontrar o cliente nesse processo. Então, esse foi um tema assim,
de motivar e ajudar. Então, o que a gente fez? A gente trouxe mais encontros, então, além dos meus diretos, 2 vezes por semana eu falo com os meus diretos e falo também com o time de gerentes da companhia, realmente entendendo, passando métricas, passando ações, e eles têm feito esse cascateamento. Fora isso, a gente tem feito encontros pontuais com todo o time, pelo menos uma vez por mês, e tem entrado com uma carga de treinamento muito, muito intensa, em treinamento e conhecimento e troca de ideias, para trazer essas pessoas. E as pessoas que apresentam quadros mais complexos dentro desse processo, a gente tem pedido ajuda para o RH, e o RH tem ajudado nesse processo de ajudar pessoas que estão realmente, que têm maiores dificuldades de conviver de forma isolada. Então, o pilar de pessoas, de confiar de fato nas pessoas, o pilar de métricas estruturadas, alinhadas com o seu time, e o tema de motivação está ajudando muito a gente nesse processo e ajudando bastante a gente na entrega do resultado. Legal. Eu te pergunto tudo isso porque, assim, é um grande desafio, principalmente para as grandes empresas com estruturas grandes, de você conseguir ter realmente a liderança na sua mão e fazer com que essa liderança se engaje para atingir as metas, os resultados que enfim, que a empresa precisa estimar e que precisa chegar. Agora, falando um pouco da sua liderança, para você, qual foi ou qual é o maior desafio nesse contexto, principalmente com força de vendas, que é uma equipe que geralmente precisa estar na rua para fazer as visitas com o cliente. É uma equipe que já tem um perfil de querer estar na rua, né? Mais do que trabalhando dentro de casa, um home office. Então, como é que tem sido isso, título de desafio para a sua liderança, esse contexto de tem uma equipe grande e essa equipe eu tenho que manter motivada, engajada, e ela não pode sair para cliente porque nenhuma empresa está aberta. Hoje você se limita a fazer só os contatos via ferramenta de tecnologia, né? Então eu queria que você contasse da tua liderança. Eu tenho que acordar de manhã, eu tenho que acreditar no que eu estou fazendo, ter a proposta e ter meu time junto comigo. Eu acho que você com o seu time junto com você, assim, essa conscientização sua, junto com a sua equipe, essa troca, eu acho que move montanhas. Eu acho que faz realmente acontecer. Isso tem dado bastante resultado para a gente. Maravilha. Você hoje é o vice-presidente de vendas e atendimento, né? Então, eu acredito que o desafio, até como corporativo, é muito maior, né? Você tem a preocupação do atendimento estar sempre com eficiência, da venda estar sempre com atingimento de resultado. Como é que vocês se organizam hoje com uma equipe, você falou que são 400 pessoas, como é que você consegue se organizar do ponto de vista de planejamento de vendas e conseguir acompanhar o resultado que cada um traz? Como é que é feito isso hoje? A gente tem uma agenda com o time de vendas, no qual a gente acompanha de 10 a 12 métricas diferentes entre pipeline, a geração de forecast, os principais negócios, os rankings, e tudo isso discutido com os próprios diretores. Então, todas as métricas que a gente tem hoje foram criadas junto com os diretores comerciais. E na parte de atendimento, a gente também acompanha o time, a gente também criou uma quantidade de métricas no quais a gente acompanha First Call Resolution, a gente acompanha os indicadores principais que a gente tem hoje no call center para manter esse cuidado. E qual a estratégia hoje para você conseguir manter... eu acho que muito do que você tem falado eu acabo perguntando e acaba se parecendo um pouco repetitivo, mas acho que é importante frisar, porque faz parte dessa questão da gestão produtiva, que é um tema super importante. A gente tem muita gente que hoje faz gestão e que pode estar enfrentando alguma dificuldade do ponto de vista de liderança para com equipe remota. Então, qual que seria hoje a estratégia que você acaba atuando para a questão da eficiência e da disciplina numa gestão remota de equipe? A gente tem uma métrica hoje de geração de pipeline, que é a principal métrica que a gente tem hoje. A gente tem hoje uma métrica de gestão de leads, ou seja, a gente tem uma quantidade de leads que a gente passa para cada vendedor, e a gente acompanha pipeline, forecast, a gente acompanha todos esses indicadores de forma sequencial. 2 vezes por semana a gente acompanha os rankings e acompanha todo esse processo junto com a força
junto com a força comercial. E, obviamente, quando você cruza a performance individual, você identifica quem é o melhor, quem não está adequado nesse processo, e quem não está adequado nesse processo, você foca pontualmente nele para dar suporte. Legal. Perguntar uma coisa relacionada à motivação, engajamento e resultado. No cenário de hoje, que é um cenário que está todo mundo dentro de casa, você está fazendo os acompanhamentos remotamente. Você tem sentido se o mercado, como é que está respondendo isso? Você consegue ver diferença em relação ao resultado do teu time? Assim, no momento que todo mundo está indo pelo mesmo caminho, os nossos clientes, os pequenos e os médios e os grandes clientes também adotaram esse posicionamento. Então, ou seja, ele também recebe a nossa força comercial de maneira remota. Então, existe uma conscientização total. Então, o mercado hoje caminha naturalmente. Para você ter uma ideia, a gente consegue hoje, com um trabalho estruturado, um puta trabalho do time, a gente tem hoje um pipeline maior do que a gente teve no ano passado, no mesmo período. Então, assim, obviamente, a gente conseguiu entender. Então, a gente conseguiu trazer para o time essa ação e mostrar para ele o seguinte: ó, a gente consegue fazer diferente. E o time comprou essa ideia. É interessante você colocar isso, porque a gente sabe que as empresas tiveram que se remodular muito rápido com tudo isso virando online. Vocês utilizam ferramenta? Como é que é a experiência do time com a ferramenta? Nós usamos hoje o Salesforce como ferramenta de CRM. E ferramenta de comunicação a gente usa, na maioria das vezes, o Webex para fazer a comunicação. Agora, no geral, eu assim, quem está me escutando aqui, eu acho que volto de novo a questão da confiança na equipe. Eu acho que isso é um tema super importante. E quando definir métricas, quando definir situações assim, se o líder não acreditar e se o líder não trouxer esse controle e cobrar esse controle ali nas suas reuniões com poucas métricas, não funciona. É ilusão você pedir um monte de coisa ali dentro que não vai funcionar. Aí, de fato, eu acredito em você. Ou seja, você tem que ter ali uma ação junto à sua equipe para mostrar que você está acompanhando aquilo é importante. Legal. Falando em informação, em ferramenta, em sistema, como é que hoje vocês olham? Eu sei que a Serasa é um baita de uma empresa, com bastante olhar para a questão de proteção de dados, mas acho que é importante você colocar isso, porque a gente está num momento de como tem muita empresa usando tecnologia, você precisa ter uma segurança de informação, uma proteção dos seus dados muito forte, porque hoje as pessoas operam dentro de casa. As pessoas não estão dentro das empresas, né? Como é que tem sido esse tema hoje dentro principalmente a Serasa, que tem dados de todo mundo e dados super importantes e dados que não podem vazar, acho que informações que são bastante confidenciais. Como é que vocês lidam com essa questão de proteção de dados? Nós temos um time local e um time global. Eu poderia falar para você que assim, nós somos obcecados pela segurança dos dados dos nossos clientes, das informações que a gente tem hoje, que a gente manuseia, né? Assim, como você comentou, o grau de confidencialidade da nossa informação é gigante. Nós temos aí um cuidado com uma equipe local e com uma equipe internacional, no qual todos os processos, assim, a gente poderia falar que a gente tem ações de controle para o que você imaginar ali dentro. Eu já participei, né? A gente tem uma vez por ano, assim como as pessoas treinam incêndio, assim como as pessoas treinam situações de terremoto, a gente treina vazamento de dados. A gente tem uma vez por ano um treinamento de todos os líderes de grupo de apoio, caso exista um vazamento de dados dentro da Serasa. Isso é muito importante. Eu estou trazendo essa questão porque a gente começa a ver quando você tem... algumas empresas estão sofrendo por conta dessa questão da tecnologia, porque muitas empresas grandes, não estou falando que é o caso da Serasa, mas muitas empresas grandes, elas tinham uma equipe robusta de tecnologia que olhavam para dentro de casa. E com essa questão de não conseguir mais atender a pessoa, o consumidor ou a pessoa que está na ponta,
ela precisou ter que desenvolver da porta para fora também essa tecnologia. Então, você vê bastante tropeço em algumas empresas, alguma dificuldade, e aí desses tropeços de atendimento, você acaba sentindo tendo a preocupação maior na questão dos dados e da segurança da informação que está indo. Então, é por isso que eu toquei nesse assunto, porque eu sei que é um assunto super... fala-se muito desse assunto, é um assunto super importante para as lideranças, né? Porque você está falando de acompanhar resultado, métrica, informação que você está imputando e que isso tem que ficar para dentro da empresa. Isso não pode, de forma alguma, nem prejudicar o teu cliente e nem as informações à base da empresa. Me conta agora a tua visão de como tem sido a atuação nesse momento com a tua equipe de atendimento e força de vendas, nesse momento, nessa modalidade remota. Como é que você está vendo esse cenário que não existia, é um cenário totalmente novo para todas as empresas. Como é que você tem visto isso dentro da organização? Então, assim, acho que tem altos e baixos, né? As pessoas sentem da mesma maneira, né? Atuar em casa com o companheiro, com a companheira, com o filho, com o papagaio, com o gato, com o cachorro, é sempre um desafio, né? Então, você tem o desafio da segurança, você tem o desafio da motivação, você tem o desafio da família nesse processo todo, né? Eu mesmo tive um problema no outro dia, eu estava na reunião dos vice-presidentes com o presidente, o meu áudio estava aberto e eu estava conversando com a minha gata, que ela estava pulando na mesa e estava fazendo barulho e o meu áudio estava aberto. Então, assim, e tiveram já N situações nesse processo, né? Eu acho que tem a linha de você conviver, né? Assim, você ajudar as pessoas ali dentro e entender que existe acho que hoje em dia, depois de algumas semanas aí, de quase 2 meses, as pessoas já estão mais preparadas, já conseguindo delimitar espaço dentro de casa. A questão de segurança, a gente conseguiu atuar muito forte na questão da produção de dados, no que a gente está colocando. Então, quando eu comentei com você a questão do atendimento, a gente fez um trabalho muito forte cumprindo N regras diferentes para botar as pessoas dentro de casa. Pra você ter uma ideia, o cara não pode ter o computador virado para a janela. Então a gente foi criando toda uma ação de bastante resultado nesse sentido e acompanha isso. Migro, tem 2 perguntas aqui, ó. Eu vou colocar uma delas na tela, vamos ver se aparece. Quais habilidades que hoje você entende que são essenciais para o profissional nesse momento? É resiliência, é a capacidade de reinvenção, é entender que todos nós estamos passando pelas mesmas dificuldades. E assim, eu tenho 45 anos e vivenciei aí alguns momentos da nossa economia muito críticos, né? Sempre teve gente que estava ruim, tem sempre gente que estava boa, conseguiu surfar esse processo, né? Eu prefiro de fato acreditar, e eu não estou minimizando, a gente está numa super crise, tem um monte de gente morrendo nesse processo, eu juro que não é esse ponto, mas se a gente que está saudável nesse processo, está trabalhando com o processo produtivo, é olhar para frente o seguinte, apesar da dificuldade aqui, eu vou chegar do outro lado. Você acredita que as pessoas estão sentindo isso? Porque assim, o que eu vejo muito é que as pessoas elas entram num momento de introspecção e de reavaliação do que elas têm, do que elas conquistaram, do que elas querem. Você acha que elas estão num momento de rever isso e ver que elas conseguem viver com menos do que ela tem? Você percebe essa modificação? Você acha que para alguns isso acontece e para outros não? Percebo com quase todo mundo que eu tenho conversado sobre isso, sabia? Hoje eu tive uma conversa com um cara que eu tenho um super respeito, um headhunter também, a gente marcou um papo, a gente estava conversando hoje e ele falou exatamente a mesma coisa, né? Puta, assim, reavaliação do momento dele como profissional. Eu preciso de menos, e precisar de menos não quer dizer que você vai trabalhar menos ou que você vai ter menos propósito na tua vida. É só que você precisa de menos, você não precisa de, sei lá, de um carro XYZ ou de uma roupa ou sei lá, eu acho que você precisa de bem menos do que você tem para ser feliz nesse processo, mas assim, precisa de muito propósito. Tem mais uma pergunta aqui que eu vou colocar aqui na tela do André. Como trataria uma situação onde o profissional não consegue desempenhar por conta de questões familiares, falta de condições de home office? A gente teve alguns casos dentro da equipe com pessoas muito profissionais, pessoas muito dedicadas no processo anterior,
Então, a gente atua de algumas maneiras, né? A gente colocou de férias algumas pessoas que não tinham condição de atuar. Elas precisaram de um tempo, então a gente adiantou e negociou férias. Então, esse foi um processo. Pessoas que estavam passando por dificuldades emocionais, a gente colocou ajuda do RH com profissionais qualificados. Algumas pessoas que tinham, de fato, problemas de ergonomia e tal, a gente ajudou, a gente transportou material do escritório para a casa dessas pessoas. Obviamente foram poucos casos, mas a gente ajudou nessa questão. E, assim, acho que o quarto ponto e o mais importante, a gente escutou as pessoas. Tá chegando mais pergunta aqui. Eu já vou lançar aqui para você, para a gente aproveitar esse tempo que a gente tem. Miro, como você vê o retorno dentro desse novo normal? Assim, eu vejo de duas maneiras, né? Eu vou falar como eu me imagino nesse processo. Eu me imagino 2 vezes por semana tocando as reuniões de casa, fazendo um processo estruturado de casa, aproveitando realmente. A minha agenda de casa ela é uma agenda que vai de 8 às 8, praticamente back-to-back, né? Reunião atrás de reunião ali dentro, muito produtivo. Obviamente, dentro desse horário você tem temas pessoais e temas profissionais. Eu falo temas pessoais, eu continuo dando coach para as pessoas, continuo fazendo bate-papos pessoais dentro desse processo e dentro do horário comercial as reuniões que são muito mais produtivas, 30, 45 minutos. E acho que tem 3 dias da semana que assim, você tem que estar junto com as pessoas. Nós somos seres humanos, nós não nascemos para viver isolado dentro das suas casas ali dentro. Você precisa do contato. Vamos lá que tem mais pergunta que eu quero que dê tempo para fazer de todo mundo. Qual o desafio para manter o relacionamento próximo aos clientes? De fato, o time tem que estar engajado com os seus clientes. Ele tem que estar próximo dos seus clientes. Se ele não estiver próximo, não vai acontecer. E eu acho que isso vale, conhecendo um pouco do ambiente, ou seja, carteiras maiores, tem que ter um controle muito, muito forte do gestor de incentivar o contato do vendedor com o cliente. Que isso é um problema que acontece tanto no mundo atual, quanto é um problema que você acontece com carteiras grandes, com vendedores que têm muitos clientes, assim. Legal. Bom, tem 2 perguntas. Tem uma que já está aqui na cartinha e tem uma que está aqui para não perder na barra de rolagem. A Cecília pergunta se você acha que, de um modo geral, as empresas reduziram a presença física de uma forma definitiva. Eu de fato acredito nisso. Acho que não vai. Não, eu acho que o real estate, eu acho que vai sofrer uma redução significativa, né? Você já vê claramente vários empreendedores já trabalhando de casa, já conseguindo ter retorno financeiro semelhante, já abandonando os escritórios. Então, eu acho que negócios pequenos, de sala, 2 salas, etc. e tal, acho que tende a ir muito mais para o home office. E as empresas tendem a reduzir os seus espaços, né? Eu acho que no novo normal, você continua com o endereço físico, você continua mas você tem uma redução automática do espaço, permitindo isso. Verdade. Tem várias perguntas aqui, a gente não tem muito tempo. A gente vai ter que fazer uma live 2, estão falando aqui. Eu vou soltar mais uma aqui do Paulo. Você sempre liderou pelo exemplo, e muito perto do time. Como liderar com um time em home office? A gente, dentro desse ano fiscal, a gente teve que discutir meta, a gente teve que discutir plano de remuneração variável, campanha, vencedores, perdedores, etc. e tal, tudo de forma remota. Então, assim, é a mesma coisa. A palavra, os seus atos, não importa a presença física ou não nesse sentido. Importa o que você de fato traz de confiança para a sua equipe. Legal. E, na verdade, a nossa intenção com essa live foi justamente isso, trazer informação útil para que as pessoas possam pensar em reinvenção, em propósito, e o que eu vou mirar daqui para frente. Acho que é super importante. Tem mais perguntas. A gente tem, acho que uns 7 minutos para... Deixa eu olhar aqui. Vamos lá. Nigro, como é fazer 100% do forecast à distância, sem ter o olho no olho? Não perde inspiração? Obviamente,
olhar no olho ali no Forkest é bacana, mas a gente reinventou esse processo, tem feito isso de maneira remota, né? É a mesma coisa, assim, tem sido, a cobrança tem sido igual ali dentro, a risada tem dado risada, tem comemorado, tem feito puxão de orelha e tem caminhado da mesma maneira, da mesma intensidade. Legal, vou soltar mais uma pergunta aqui. Como você vê o tema, os meios justificam o fim? Eu particularmente assim eu não acho assim, eu acho que vou falando um pouco de resultado, né? Eu não acho que tudo justifica pro resultado. Eu acho que tem assim, eu mudei muito na minha carreira, né? Acho que quem me conheceu alguns anos atrás sabe o quão agressivo e o quão o resultado era um pilar fundamental para mim. E pessoas eram um tema secundário. E no final do dia, na boa, não vale. Porque assim, você não é um cara completo, beleza? Você não cria legado nenhum, você só cria ódio e você só cria isso. Então, eu não acho que justifica, entendeu? Eu acho que justifica um balance desse processo. Tem sido um prazer essa live, eu acho que agregou demais para as pessoas, é muito importante. A gente precisa fazer uma outra, talvez até agregando outros temas, porque eu acho que tem muita coisa que a gente pode aprofundar um pouco mais e que o espaço de tempo não permite, né? Super agradeço a oportunidade. Pô, eu tô super emocionado com um monte de pessoas aqui que estão aqui passando. Eu acho que cada pessoa que passou aqui nas perguntas aqui são pessoas que fazem parte da minha vida, pessoas que a gente já discutiu, já brigou, já se acertou, pessoas que têm aí um caminho super estruturado. Tenho um super orgulho dessas pessoas que estão aqui. E mais uma vez, assim, tenho super orgulho de você, da nossa amizade, sua, da Lud. E, assim, tenho super orgulho do que a gente construiu ao longo da nossa trajetória. E eu não acho que nada é por acaso. Eu acho que se a gente está aqui é porque a gente tem aí uma história e tem um caminho bacana. E muito obrigado a todas as pessoas que estão aqui. E assim, tô à disposição, Mari, tô à disposição das pessoas aí. Quem precisar de alguma coisa, tô às ordens. Tem pergunta que ficou aqui, depois se eu conseguir te mandar para você responder, mas tinha mais pergunta aqui. Mas agradeço demais e vamos marcar uma próxima. Fechado, Mari. Muito obrigado. Beijo, obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau.